Nesse vídeo da Arcali você vai aprender algumas dicas e exercícios para começar na arte digital. Oi, eu sou o Balta, professor de desenho e ilustrador profissional. E esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo em que eu dei algumas dicas para você escolher a mesa digitalizadora certa para começar na arte digital. Agora, supondo que você já tem o seu equipamento, eu vou falar das principais questões que afetam os artistas e das dicas que eu sempre dou para os meus alunos de como você pode superar essas dificuldades. A primeira coisa que você deve ter percebido é o quão desconfortável é fazer uma coisa que é tão comum com o mouse, que é mexer aqui embaixo e enxergar aqui na frente. Talvez isso não tenha te afetado, mas muitos artistas reclamam dessa estranheza no começo. Para que não fique muito frustrante você de repente já abrir o seu aplicativo e começar a rabiscar e se atrapalhar demais por causa dessa dificuldade, começa usando a sua mesinha como mouse do seu computador. Então vai navegar na internet, vai mexer nos seus programas normais, vai usando a caneta para você ir clicando nas coisas e se acostumando com a proporção entre a área da mesinha e a tua tela. Porque assim como eu tinha falado no último vídeo, mesas menores fazem um ótimo trabalho, então você não precisa ter uma mesa do tamanho da sua tela. Inclusive, por favor, nunca compre uma mesa do tamanho da sua tela, a não ser que ela seja a sua própria tela. Uma vez que você já tiver adaptado com o movimento da sua mão em relação à ponteira do mouse, tá na hora de você começar a praticar o desenho e a pintura. Seja um apoiador da Arcali e nos ajude a crescer. Você vai ter diversos acessos exclusivos, fazer parte da nossa comunidade e você também pode se tornar um artista da casa e ser um aluno oficial da Arcali. Vem conhecer nosso projeto em catarse.me/arcali. A primeira coisa que eu preciso falar sobre a arte digital é que ela não é nem mais fácil, nem mais difícil do que a arte tradicional. É tudo questão de costume. Você precisa, antes de aprender as técnicas mais avançadas, se acostumar com o básico da ferramenta. Então, no início, você não vai fazer grandes artes, você não vai fazer grandes empreitadas. Você vai rabiscar muito. Você vai rabiscar até cansar. Você vai rabiscar até você esquecer que você está numa mesa digitalizadora. Então, não se proponha grandes coisas. Esboça, rabisca, desenhe o que for confortável para você. O importante nesse momento é você se acostumar. Eu preciso que você aprenda uma coisa e nunca esqueça essa coisa na sua vida como artista. Você vai abrir o seu aplicativo de arte. Você vai decorar quais são os atalhos principais ali da sua ferramenta de pintura, como qual é o atalho do pincel, qual é o atalho da borracha, qual é o atalho da ferramenta conta-gotas, qual é o atalho para fazer seleção, coisas assim. Básico, não precisa decorar o manual do programa também. E depois disso, essa parte eu preciso que você decore como artista. Você vai escolher um pincel. Para começar, pega aquele pincel que parece um lápis na hora que você rabisca, que tem um traço que faz uma sujeirinha, mas ainda dá para desenhar detalhezinhos, como esse aqui que eu tô rabiscando na tela para vocês. E uma vez que você escolher esse pincel, esquece os outros, fica com ele e só depois que você se acostumar, você vai pensar em investigar outros pincéis. Uma coisa de cada vez, não complica a sua própria vida. Tem muito artista iniciante que se perde nessa etapa, baixando milhões de pincéis. E tem pincéis disponíveis na internet que são muito bons. Mas não perca tempo com isso. Normalmente os aplicativos têm pincéis bons para começar. Abre uma tela e rabisca. E perde um tempo rabiscando. Bota uma música no fundo, bota uma série para tocar no fundo. E perde um tempo rabiscando. Passa umas horas rabiscando. Esboça, faz estudinhos e vai chegar uma hora que a ferramenta vai ficar confortável para você. Quando a mesa digitalizadora ficar confortável para você, tá na hora da gente começar a eliminar os principais medos dos artistas digitais. E sim, eu vou falar sobre contorno, mas eu vou falar sobre contorno lá no final do vídeo. Uma vez que o seu esboço já está confortável, eu acho interessante que o artista aprenda a esboçar pintura. Assim como você se acostumou a esboçar desenhos na mesa digitalizadora, você também precisa se habituar a esboçar pinturas. Então, um exercício comum para você praticar e não ter que se preocupar nesse momento inicial com seleção precisa de cores é você escolher uma foto do seu interesse. Nada muito complexo. Você vai travar a sua imagem numa posição, de preferência com um zoom pequeno no começo, para que você enxergue mais o todo da imagem e você vai ficar nesse zoom até terminar a primeira etapa. Promete que você vai resistir. Escolher um pincel de pintura simples
um pincel, delimitar um tamanho para esse pincel e ficar nesse tamanho por um tempo, começando de um pincel grande para um menor. E assim como na arte que está passando aqui na tela, você vai começar com pinceladas maiores para você ter uma noção geral das cores e você vai pegando essas principais cores da própria imagem de referência. Novamente, para que você não precise se preocupar com essa parte de escolher cores, é importante aprender, mas não agora. E então você começa a fazer a reprodução dessa arte. Uma vez que você com um pincel maior já tiver chegado num ponto em que não dá para fazer muito mais com um pincel desse tamanho, você reduz um pouco o pincel, dá um pouco de zoom e, por favor, artista, só agora você vai dar zoom. E agora com o zoom você vai repetir esse processo com um pincel um pouco menor, pegando agora, colocando detalhes, cores que estão em posições mais específicas, até você chegar numa imagem mais parecida com a original. Esse processo de ir copiando cada vez que você tentar fazer, ele vai ficar melhor, porque você está aumentando a sua prática com essa ferramenta. E esse é um exercício que ele vai ser bom independente do tipo de pintura que você queira fazer. Seja como for, mesmo se você estiver interessado numa pintura que não é necessariamente tão complexa, com nuances, você às vezes está pensando numa coisa mais cartunesca, com um tom mais chapado, mas mesmo assim é importante você se habituar com essa forma de pintura. Eu tenho certeza que você fazendo esse exercício umas 4, 5 vezes, nem precisa chegar num resultado final perfeito, idêntico. Você já vai perceber a sua arte ficando muito mais confortável na mesa digitalizadora. Agora, indo para o outro extremo da coisa, um dos grandes pânicos do desenhista digital, o tal do contorno. Line art. Fazer o contorno num desenho digital vai ser tão sofrido quanto aprender a fazer o contorno na mídia tradicional. Aprender nanquim exige uma precisão do seu braço, um controle da precisão da ponta da sua caneta. E não vai ser muito diferente o que vai acontecer aqui. Eu recomendo que você pegue um esboço que você já tenha feito no digital, que tenha ficado bonito, ou você pode escanear um desenho seu feito no papel. Você vai precisar iniciar um processo de acerto e erro. Vai ser normal no começo você fazer aquelas linhas mais curtas e inseguras. Vai ser normal você usar mais o Ctrl Z do que deveria. Vai ser normal você achar que nunca vai conseguir fazer isso porque sua mão não para de tremer. Vai ser comum um momento ou outro de pânico. Mas calma, isso passa. Você precisa se lembrar que, apesar do seu aplicativo ter o Ctrl Z, você tem que reduzir o máximo possível isso, ganhando confiança no seu traço, se esforçando para fazer traços mais precisos e longos, e isso você consegue fazer medindo cada traçada antes de fazer elas, e também fazendo a rotação da sua arte para suas linhas ficarem numa posição mais confortável para o seu braço. Não tem nada de errado em fazer isso. Vai chegar um momento em que você vai perceber que as suas linhas estão começando a emendar uma na outra e que aquelas pontinhas perdidas e cantinhos que você tem que corrigir com a borracha, eles vão começando a ficar menos frequentes e aos poucos você vai chegar num resultado... Essa arte ficou esquisita depois do contornar. Parece que no futuro eu vou ter que fazer mais um vídeo falando sobre como você pode melhorar e tornar natural o seu processo de contorno na arte digital. Porque é muito comum ver artistas apagando a sua camada de esboço e detestando o resultado que ficou por cima. Mas como o meu esboço ficou tão lindo e a arte ficou esquisita desse jeito no contorno? Ela parece artificial, ela parece meio sem vida. Tudo isso tem motivo, mas num outro vídeo eu falo. Agora que você já se adaptou com a parte da pintura e a parte do contorno, e realmente só agora, tá na hora de você começar a explorar pacotes de pincéis que vão ter ferramentas a mais, porque agora que você já passou por alguns processos de pintura, mesmo que sejam esboços, você já sabe do que precisa, você já sabe o que vai ficar mais legal. Pelo menos já tem uma noção melhor do que uma pessoa que chegou de repente sem conhecimento nenhum numa loja de downloads com milhares de opções. E mesmo assim, seja econômico, escolhe um pincel ou outro. O mais importante é você afinar a sua habilidade e não escolher o pincel ou o equipamento perfeito. Esse também é o momento de você começar a conhecer mais profundamente a ferramenta que você está utilizando e também, para não perder tempo tentando inventar roda, vá atrás de bons artistas digitais que você já gosta e tenta copiar o trabalho deles. Tenta entender por que eles tomaram as decisões que eles tomaram. Imita o processo, não só o resultado. Isso com certeza vai te ajudar a ser um ótimo artista digital. No mais, você colocando tudo isso em prática, eu tenho certeza que você já vai ter habilidade suficiente para começar a criar suas próprias peças. No modo avançado dessa aula, eu vou ensinar vocês a fazer todo o processo
de escanear, tratar e limpar um desenho para você começar a trabalhar ele em arte digital. Vou postar exemplos completos dos exercícios de contorno, de cópia de pintura e os outros que foram aparecendo ao longo do vídeo, além de um pacote de pincéis que eu fui juntando ao longo dos anos, que eu vou disponibilizar para os artistas da casa. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, deixa sua curtida aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu sou o Balta e esse foi mais um vídeo da Arcali. Obrigado por acompanhar mais um vídeo e até a próxima.